Fala, mestres! Nessa aula nós vamos falar sobre as stablecoins e eu vou mostrar exemplos de como a gente pode utilizar elas para proteger o nosso patrimônio. Quando a gente está operando no mercado de criptomoedas, em algumas corretoras, principalmente corretoras internacionais, elas não operam com dólar físico ou com dólar real, tá? Que seria o dólar mesmo, né? Elas não estocam dólares. Elas fazem através de empresas que possuem dólares em contas bancárias, ou seja, sob suas custódias, de empresas terceirizadas. E essas empresas terceirizadas, elas criam tokens com base na quantidade, no aumento de quantidade de dólares dentro da conta bancária custodiada por aquela determinada empresa. Stablecoins, elas são basicamente tokens ou criptomoedas que têm pouca ou nenhuma volatilidade e elas são pareadas em dólar ou euro ou real ou qualquer outra moeda fiat convencional. A gente utiliza elas principalmente em corretoras como a Binance, Bitfinex, HitBTC, ou seja, em corretoras internacionais. Corretoras nacionais nós utilizamos geralmente reais pareados em criptoativos ou criptomoedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc. Então a gente geralmente não utiliza em corretoras brasileiras stablecoins. Essas stablecoins elas são únicas e exclusivamente para utilização em corretoras internacionais. Então uma stablecoin ela basicamente é um tipo de criptomoeda cujo valor é fixado e atrelado ao preço de outro ativo. Stablecoins podem ser indexadas a vários tipos de ativos, então elas podem ser USD Coin para dólar, Paxos também utiliza paridade em dólar e TrueUSD. São exemplos de tokens que mantêm uma proporção de 1 para 1 em relação ao dinheiro mantido em contas bancárias. Então, para emitir essa criptomoeda, as empresas precisam colocar uma quantidade equivalente de dinheiro em moeda fiduciária fiat, como o dólar, por exemplo, em contas bancárias. Então aqui nós temos os exemplos das criptomoedas mais comuns que utilizamos. Tá? Muita gente utiliza a USD Coin, a TrueUSD e a Tether. Para mim, essas são as mais utilizadas no mundo. Lembrando que a Tether é a maior, é a que tem maior volume, mas também que tem maior polêmica. Saiu algumas notícias há algum tempo atrás, já faz mais de ano, inclusive, que a empresa responsável por emitir a stablecoin Tether, ela provavelmente não tinha a mesma quantidade de dólares que ela dizia que ela tinha, ou seja, ela poderia talvez mentir que ela tinha sob custódia um número de dólares insuficiente ao número de Tethers emitidos. Dessa forma, poderia causar um grande prejuízo, dar algum grande problema, principalmente nas corretoras que utilizam Tether. E ao mesmo tempo, como o Tether é a altcoin, a stablecoin mais utilizada no mundo, que tem o maior volume transacionado diariamente falando, um problema como esse poderia literalmente derrubar o preço de muitas corretoras do ativo do Bitcoin, porque muitas pessoas negociam a paridade Bitcoin Tether. Tá? O Tether basicamente é o dólar digitalizado para fazer transações e se proteger da volatilidade em corretoras internacionais. Ela surgiu na Bitfinex e depois foi aderida na Binance, e desde então as transações na grande maioria são utilizadas com Tether. O que eu posso falar sobre as stablecoins é que você tem que ter claro na sua cabeça que são ativos que prometem estabilidade, porém eles são dependentes de empresa. É uma empresa que está por trás de cada uma desses tokens, e dessa forma tem um risco aí inerente de você depender da emissão de tokens estáveis de uma empresa que pode quebrar. Então, quando a gente fala que o mercado de criptomoedas é um mercado de alto risco, não é necessariamente por causa do Bitcoin ou por causa da volatilidade das todas as criptomoedas, mas sim por causa disso, porque muitas pessoas negociam diariamente, e inclusive eu faço negociações diárias e às vezes semanais com dependência da stablecoins. Então tem que ir com calma, tem que ir tranquilo, para você não achar que você está pisando em um terreno que é extremamente seguro. A gente constantemente precisa estar atento às notícias para que não saia nada de negativo em relação
a essas empresas que a gente utiliza esses tokens estáveis. Se sair alguma coisa, você precisa se defender, talvez migrando para outra stablecoin, né? Ao invés de usar Tether, você vai usar o USD Coin, ou você vai usar a Gemini, ou a TrueUSD, tá? Ou até mesmo a Stasis, que é com base no euro, mas você precisa ter esse controle e essa segurança, certo, pessoal? Então, saiba que você precisa estar atento às informações das stablecoins constantemente. Veja atualizações da Binance, da própria Binance, que é a corretora que eu vou indicar aqui para utilizar para fazer negociações internacionais, para você não ficar vulnerável a um erro grotesco de uma dessas empresas. E a gente se vê na próxima aula.